se é isso aí que vocês queriam. Eu estou botando também uma cronologia mais clara neles, né? Questionário um, 2, 3, 4 e os prazos lá. Eu acho que assim vai funcionar melhor para vocês se organizarem. É importante eu ter esse feedback, tá, gente? Porque às vezes uma abordagem minha faz sentido na minha cabeça e não faz para vocês, mas tem que fazer sentido para todo mundo, tá? Então, por isso que é importante vocês sempre me darem esse retorno aí. Então, dando continuidade que nós vimos ontem a gente viu essa importante representação gráfica do comportamento do reservatório, que é o diagrama de fases. Galera, isso daí vai ficar com a gente até vocês terminarem o IF. A gente vai ficar falando de diagrama de fase daqui, lá, diagrama de fase é isso e aquilo. Quando a primeira vez que eu apresento, já era, vai ficar com a gente até o fim agora. Então, é muito importante entender ele por completo, tá? Então, lembrando, diagrama de fase é uma representação gráfica que vai representar o comportamento, né? Ou melhor, vai ilustrar o comportamento de uma mistura de hidrocarbonetos. Nesse sentido aqui, nós temos o aumento da temperatura e o aumento da pressão, tá? Aqui nós temos o envelope de fases. O envelope de fases ele é formado por duas curvas. A curva do ponto de bolha, tá? Que é a curva onde surge a primeira fração infinitesimal de gás, né? Ou seja, a primeira partícula de gás ela surge a partir do momento que ela atinge qualquer ponto dessa curva, né? De pressão ou de temperatura. Tá? Então, vocês veem que para ela atingir uma substância 100% líquida, para ela atingir a essa pressão, ela precisa dessa temperatura. Tá? Mas se nós formos elevar a pressão, o líquido, o mesmo líquido, né, para ele atingir, para que surja a primeira fração de gás a uma pressão mais elevada, eu preciso de mais temperatura também. Tá? Vocês estão conseguindo visualizar isso, né? Então, o surgimento do gás vai depender da pressão e da temperatura. Então, se a gente altera um, a gente está aumentando, consequentemente, o outro, tá? Então, está conectado. Isso na curva do ponto de bolha. O ponto crítico é a fronteira, é ali a interface, né, que vai conectar a curva do ponto de bolha da curva do ponto de orvalho. A curva do ponto de orvalho é o ponto a partir do qual nós temos aí o surgimento da primeira porção líquida ou a gaseificação completa, né, do líquido. Pode ser interpretado dessa forma. Se você interpretar da esquerda para a direita, fazendo esse movimento aqui, vai ser onde nós temos a última partícula do líquido se gaseificando. Mas se você tem um reservatório de gás, né, vai diminuindo a temperatura, por exemplo, pode ser o ponto a partir do qual aquele fluido que em condições de reservatório está no estado gasoso, ele vai ter o surgimento da primeira partícula de gás, ele vai começar o processo de liquefação, tá? Então, depende qual sentido nós estamos avaliando, qual é o ponto inicial, tá? Então, esse ponto crítico é um ponto, uma região nebulosa, né? Um pouco inconstante, que a gente não sabe muito bem aonde é a curva do ponto de bolha e a curva do ponto de orvalho. Tá? Essa região assim difícil de ser caracterizada. Mas o que nós temos que entender é que o envelope de fases ele é composto a partir da junção da curva do ponto de bolha e da curva do ponto de orvalho, tá bom? A linha cricodembárica, né, é uma linha perpendicular ao eixo de pressão e tangencial ao ponto mais alto da curva do ponto de bolha. Então, é até aqui que nós temos a coexistência de líquido mais gás, tá bom? Como vocês podem ver, é o topo, tá? Onde nós temos a coexistência de líquido mais gás? Aqui dentro, tá? Então, dentro de toda essa região aqui, ó, dentro de toda essa região, aqui existe a coexistência das fases. Ah, beleza, mas qual é o ponto máximo de pressão de coexistência da fase? É aqui. Então, você pega esse ponto máximo, traça uma perpendicular ao eixo de pressão e você consegue identificar a linha cricondembárica, tá?
limite de coexistência de fase. Então, acima dessa pressão, tá? Ou seja, nessa região aqui, só posso ter uma fase, no caso líquido, tá? Por que líquido? Porque está à esquerda do ponto crítico, tá? Agora, se nós formos avaliar, né, o outro lado desse gráfico, né? A gente pega aqui esse mesmo limite. Aí nós temos, beleza, então qual é a temperatura máxima onde as fases podem coexistir? Lembrando, a coexistência das fases líquida e gasosa se encontram dentro do envelope de fases, tá? Então, qual é a temperatura máxima? A temperatura máxima é esse ponto aqui. O que eu vou fazer para determinar a Cricodembari? Vou pegar, vou tangenciar a máxima temperatura encontrada na curva do ponto de orvalho, traçar uma perpendicular ao eixo da temperatura e, com isso, eu tenho a cricodenterma, tá? Então, acima dessa temperatura, eu só tenho a possibilidade de uma fase, não é? E à direita do ponto crítico. Qual é essa fase? Fase gasosa, tá? Então, é isso. Então, toda essa região aqui, acima dessa temperatura, eu só tenho essa possibilidade, tá bom? Então, é dessa forma que a gente consegue interpretar o diagrama de fase. E aqui dentro, né, a gente vai determinando sempre em função do líquido, tá? Normalmente aqui essas porcentagens, o quê? 75 o quê? Líquido. Então, se é 75 líquido, a diferença é a parte gasosa. Então, aqui a gente viu ali 3D, mas não vai acrescentar muito agora, não. Pode falar, Camila. Uma dúvida em relação àquele gráfico, o gráfico anterior. Tá a porcentagem lá de líquido. Aí, quanto mais alto do gráfico e mais para a direita, maior é a pressão e a temperatura, certo? Sim, sim. Aqui, à direita é a temperatura. Sim, é certo. A pressão, ela aumenta para cima. Sim. É porque a porcentagem do líquido diminui. Por exemplo, ali no 0% só tem gás, né? Aí eu tô pensando assim, a pressão é menor. Aí eu pensei que, tipo, quanto maior fosse a pressão e maior a temperatura, mais ia tender a formar gás. Sim, eu entendi seu raciocínio. Que bom que você perguntou. Aqui, ó. Deixa eu limpar aqui. Tá. Eu acho que Então, até a Sabrina falou algo sobre isso ontem no final da aula. isso faz sentido, porque olha só, onde que eu tenho 0% de líquido, né? Nossa, esse PowerPoint ele dá uma bugada, né? Ele faz umas linhas doidas aqui. Mas enfim, eu posso até usar elas aqui. Então, toda essa curva aqui eu tenho 0% de líquido, tá? Então, a qual pressão isso acontece, né? Então, acabou, vou até aproveitar essas linhas aleatórias que surgiram. Repare o que está aumentando aqui, então, Camila? Está aumentando a temperatura, não é? Vamos colocar números para a gente poder se familiarizar. Aqui está 20 graus, vamos supor que aqui está 30, vamos supor que aqui está 40 graus. Tá? Aumentou a temperatura. E aqui, vamos supor, também vamos improvisar, vamos supor que aqui está 1 atm, aqui está 2 atm e aqui está 3 atm. O que aconteceu? Aumentou a pressão, aumentou a temperatura e eu continuo com 0% de líquido. Entenderam? Então, isso por quê? Né? O hidrocarboneto ele tem esse comportamento atípico, nada se compara com esse comportamento, só uma mistura de hidrocarboneto. Por quê? Aí vocês têm que lembrar lá da química. O que é o petróleo? O petróleo é coisa pra caramba. Ele é alcano, alceno, alcino, né? Ele pode ser metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, octano, nonano, decano, undecano, antraceno, né? Acetileno. Isso tudo é petróleo, aquela coisa escura, não é? Então, ele é um blend, eles são vários compostos, ligações simples, ligações duplas, ligações triplas, tá? Então, devido a essa complexidade dessa mistura, que nós temos esse comportamento doido. Ou seja, para um aumento de pressão e temperatura, dependendo de qual pressão você está falando, de qual temperatura você está falando, o fluido simplesmente não muda. Então, se a gente pode continuar essa progressão aqui, tá? E simplesmente o fluido não se alterar. E eu aumentando a temperatura e pressão e ele permanecer
eu ver se eu acho aqui o petróleo que estava aqui. Ah, não estava. Depois tem que ver onde está. Mas era só para ilustrar, né, a amostra que eu tenho aqui de petróleo. Mas é isso, né? É exatamente, que doideira. Né? Ou seja, eu aumento a pressão e a temperatura, e se eu for aumentando nesse limite aqui do reservatório, simplesmente ele permanece inalterado. Nada acontece com ele. Ele vai continuar sendo, no caso ali, 100% gás. Ficou mais claro? Ficou sim, obrigada. Então, gente, o que vocês não podem ter é um pensamento linear, tá? Então, a forma que vocês estão pensando talvez se aproxime mais disso, que é de uma mistura simples. Então, a gente não pode comparar hidrocarboneto com água, tá? Então, esquece essa linha, esse pensamento linear, né? A linearidade desse raciocínio, porque não, ele não é crescente, aumentando a pressão e a temperatura, ele vai mudando, não. Ele tem um comportamento muito típico, muito próprio, tá? Então, agora falando de tipos de reservatório, nós temos reservatório de óleo e reservatório de gás, não é? A gente vai ver aqui alguns tipos. Então, quando ele é um reservatório de óleo, ele pode ter duas possibilidades que a gente viu ontem, né? Reservatório de óleo de baixa contração e de alta contração. Então, o que seria isso? Para uma mesma variação de pressão e temperatura, né? Ou seja, para o mesmo ΔP e ΔT, tá? Variação de pressão, variação de temperatura. Aqui, normalmente, para não confundir com conceitos de física aí, que vocês devem estar vendo, talvez é importante colocar um T minúsculo, né? Que pode ser variação do tempo aqui também, não é? Então, ou seja, aqui, para uma mesma variação de pressão e a mesma variação de temperatura, eu tenho uma diferente transformação, tá? Então, em condição de reservatório, eu tinha aqui essa PR e TR, né, que é a pressão do reservatório, a temperatura do reservatório. O simples fato de eu trazer ele para a superfície, vamos supor aí que eu tive a transformação, né? 70% permaneceu líquido e 30% ficou gasoso, tá? Agora, para um outro reservatório, tá? Daqui para o reservatório A, tá? Para o reservatório B, tá? A mesma variação de pressão e a mesma variação de temperatura para uma situação de pressão e temperatura de reservatório, né? PR e TR, 100% líquido, o simples fato de eu trazer para a superfície, eu posso aqui ter formado, por exemplo, 50%, tá? 50% líquido, 50% gás. Ou seja, o mesmo ΔP e o mesmo ΔT, tirando o fluido do reservatório, trazendo para a superfície, eu vou ter diferente proporção de formação de gás. Ah, mas isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a qualidade do óleo, o grau API, a composição dele, o teor de enxofre, vanádio, dióxido de carbono, mas principalmente o grau API. Tá? Então, isso, várias coisas vão corroborar, né, para esse comportamento. Também tem a questão geológica, né, do próprio reservatório, mas é principalmente o fluido, tá, que vai caracterizar isso. Tá? Então, entenderam que cada reservatório tem seu diagrama de fase. Então, se eu tenho uma transformação, uma gaseificação por volta de 50%, né, que um reservatório 100% óleo, quando ele vem para a superfície, quase metade dele se gaseifica, a gente fala que é um óleo de alta contração. Agora, aí, quando, vamos botar aí, 1/3 ou menos dele, né, acaba se gaseificando, ele pode ser caracterizado como um reservatório de óleo de baixa contração. Tá bom? Então, essas são as possibilidades de óleo. Agora, falando de gás. Reparem aqui, olha só. Então, qual curva aqui, deixa eu limpar isso, qual curva ela está mais pronunciada, ela tem maior comprimento? A curva do ponto de bolha, tá? Que é aquela curva que faz fronteira com a substância que se encontra na fase 100% líquida.
é ela que está mais pronunciada, tá? Agora, quando eu tenho reservatório de gás, olha como o diagrama de fases fica. Ele fica com a curva do ponto de orvalho mais pronunciada. Tá vendo? Ela fica com um comprimento maior, que é justamente a curva do ponto de orvalho que faz fronteira, né, com essa região de pressão e temperatura de uma substância 100% gás, tá? Então, vamos lá, um reservatório de gás, como eu posso caracterizar um reservatório de gás? É todo aquele que na pressão e temperatura de reservatório, ele se encontra 100% gasoso, tá? Na PR e a TR, 100% gasoso. Agora, o simples fato de eu trazer esse fluido gasoso para a superfície, tá? Para uma pressão e temperatura de superfície, eu posso ter uma mudança, tá? Detalhe, posso ter uma mudança, não necessariamente eu vou ter uma mudança. Então, aqui, por exemplo, um reservatório de gás seco, como o próprio nome acaba induzindo a gente, ele não tem a formação de qualquer líquido, tá? Então, olha só, o fato de o mesmo delta P e delta T, tá? A mesma variação de pressão e temperatura, nesse reservatório aqui, não mudou nada. O gás, o que era 100% gás lá embaixo, permaneceu 100% gás na condição de superfície. Agora, esse reservatório de gás úmido, parte dele sofreu liquefação, tá? Então, ao ser retirado das condições de pressão e temperatura de reservatório, vamos colocar aí, ó, 100, aqui seria 80, não é? 80%, aqui 60, aqui seria 40%, e aqui seria 20%, né? Então, seria algo aí de 35%, né? Vou colocar um valor aí só para a gente ter uma referência. Então, olha só, para um reservatório de gás úmido, ele, na pressão e temperatura de reservatório, ele se encontrava 100% gás, e o fato de eu ter produzido, tá? Ter trazido ele para a superfície, o que aconteceu? 35% dele acabou virando líquido. Hidrocarboneto na forma líquida, tá bom? Olha que comportamento doido, né? A gente é difícil até comparar com qualquer outra coisa, não é? Ou seja, aqui, esse reservatório, eu tive um outro comportamento, ele se gaseificou, era líquido na condição de reservatório, e quando chega na superfície, parte dele vai acabar se liquefazendo. E aqui o cara era gasoso e vem para a superfície e vira líquido. Mas espera aí, não tem lógica de pressão e temperatura. Não. Por quê? São substâncias de origem diferente. Tá? Então, normalmente, quando a gente está falando de um reservatório de gás, a gente está falando de um reservatório que teve na sua formação a decomposição de matéria orgânica lenhosa, a decomposição de algas, fitoplânctons, vegetais. Tá? Então, por exemplo, reservatório de gás é muito comum a gente encontrar quando na região amazônica, não é? Então, por conta da alta densidade da vegetação, não é? Da fauna, no caso da flora local. Mas quando a gente está, por exemplo, no offshore brasileiro, há um predomínio de decomposição de origem animal. Então, são reservatórios de óleo. Então, vai depender de qual matéria orgânica teve relação, né, na formação daquela bacia sedimentar. Para ficar ainda mais estranho, nós temos essa terceira possibilidade aqui, de reservatório de gás, tá? Que é o reservatório de gás retrógrado, tá? Ele também acontece, ele acontece com uma menor frequência, mas ele também não é tão raro assim, tá? Então, olha o que está acontecendo aqui, o mesmo diagrama de fase, só que aqui ele está com mais informações, está com mais interpretações, né? Então, repare que aqui ele já mostra o que é líquido, o que é vapor, né? Já tá bem mastigado, né? Está bem interpretado aqui. Então, olha o que está sendo colocado aqui. Diferentes pressões e temperaturas do reservatório. Então, nós temos aqui uma situação de P1T1, de P2T2 e de P3T3. Tá? Então,
Aqui nós temos um reservatório de gás que vai aqui de P2, né? Vocês lembram aqui, do ponto crítico. Então, aqui eu tenho reservatório de gás, tá? Nessa condição de pressão e temperatura. E aqui eu tenho reservatório de óleo. Tá? Então, ficou claro esse ponto? Tá. Então, olha só, aqui eu tenho uma substância 100% líquida para essa pressão e essa temperatura aqui. Tá? Para essa pressão, para essa temperatura. Tá? O simples fato de eu trazer para a mesma condição de superfície, tá? Para uma outra pressão e uma outra temperatura, eu vou ter, tá, a formação de gás, de vapor. Tá bom? Aqui não é difícil precisar, né? Porque ele botou aqui, seria, sei lá, aqui 70%, 30%, né? Aqui talvez seria 50%, vai ser alguma coisa em torno de 50% aqui, talvez 60%, né? De líquido aqui, 40% de gás, né? De vapor. Agora, reparem que, ao sair daqui, dentro do diagrama de fase, o que aconteceu? Ele cruzou a curva do ponto de bolha, aqui surgiu a primeira fração de gás. E só foi aumentando esse surgimento do gás. Tá? A gasificação só foi aumentando, a quantidade de líquido foi diminuindo e a quantidade de vapor foi aumentando. Tá? Agora, olha o que acontece aqui. Nessa condição, tá? Aqui é importante a gente analisar, por exemplo, se nós tivéssemos um cenário isotérmico, tá? Ou seja, onde não há variação de temperatura, há apenas variação de pressão. Então, olha que doideira. Aqui nós teríamos, nesse P2 e T2, não é? Nós teríamos uma substância 100% gás. Tá? P2, T2, 100% gás. Conforme eu vou reduzindo a pressão e mantendo a temperatura, ela vai chegar no ponto aqui que eu vou ter o surgimento da primeira fração de líquido. Tá? Quando ela chegar nesse ponto da curva, ela vai ser 90% vapor, 10% líquido. Mas conforme eu vou retirando a pressão, quando ela chegar nesse ponto, ela vai voltar a ter só uma pequena, vamos botar aí, 1% de líquido. E quando chegar na pressão de superfície, ela volta a ser 100% vapor. Olha que comportamento atípico. Não é? Então, o reservatório em condição esse reservatório de gás retrógrado, em condição de pressão e temperatura de reservatório, ele é 100% gás. Conforme ele vai saindo pelo canhoneado, ele entra na coluna de produção, ele vai subindo, ele vai ali, o que acontece? No poço, tá? No poço a gente tem uma variação de pressão e temperatura, não é? Então, imagina que nós temos o reservatório, tá? Nós temos o poço e nós temos a superfície. Tá? Conforme aqui nós temos uma pressão e uma temperatura, tá? Do reservatório. Só que até chegar na superfície, tá? Nós temos uma variação de pressão e temperatura. Tá? Ela vai mudando. Então aqui a pressão e temperatura nesse ponto, ela vai ser maior do que nesse, que vai ser maior do que nesse, que vai ser maior do que nesse, até chegar aqui. Então, ela vai despressurizando gradualmente, tá? Principalmente a pressão, né? Normalmente, nós temos uma variação de pressão maior do que a variação de temperatura. Ele chega ainda na superfície com uma temperatura muito próxima do reservatório, mas a pressão não. A pressão muda bastante, tá? E isso é o suficiente, por isso que até faz sentido quando a gente, por exemplo, leva em consideração uma condição isotérmica, só para a gente entender o fenômeno, né? Então, uma vez que a variação de temperatura é menor do que a variação de pressão, fica ainda mais fácil entender o que é esse efeito retrógrado. Então, resumindo,
O que é o efeito retrógrado? Condição de reservatório 100% gás, tá? Conforme ele vai subindo, parte dele se liquefaz. Quando ele chega na superfície, ele volta a ser 100% gás. Gás, líquido, gás. A mesma substância. Conseguiram entender, gente? Sim, eu me lembro de... Não sei se foi você que já falou com a gente sobre isso, mas não... Como se não fosse novo, sabe? Esse conceito gás, líquido, gás. Sim, provavelmente deve ter falado aí. Mas é importante a gente entender graficamente, tá? Como justificar esse comportamento. Tá, seguindo. Então, falando aqui de algumas termologias, tá? Que elas são importantes para a gente verticalizar esse conhecimento, que eu com certeza já falei, tá? Mas é importante a gente ter um slide para que vocês possam consultar aí futuramente. Então, as razões, não é? Nada mais é do que uma divisão. Então, é o volume de gás dividido pelo volume de óleo, volume de água dividido pelo volume de óleo. Então, razão gás óleo, razão água óleo, teor BSW, tá? Então, quanto maior a RGO, maior o volume de gás sobre o volume de óleo, tá? Quanto maior a RAO, maior o volume de água sobre o volume de óleo, tá? Eu tenho, por exemplo, a RGL, que é a razão gás líquido. Então, quando eu falo razão gás líquido, eu estou falando água mais óleo, não é? Teor BSW, que é Basic Sediments and Water, que é a quantidade de água e sedimentos que está vindo, tá? Junto com o óleo. Já devo ter falado isso várias vezes, mas, resumidamente, no início da vida produtiva de um reservatório, é comum que a quantidade de água e de areia, né, que está sendo arrastada aí de pequenos sedimentos, esteja em torno de 5%, 10%, né? Ou seja, a cada 10 barris de petróleo que você produz, né, 5, 10 vão ser de água e sedimentos. Né? Mas quando a gente está falando de campos maduros, isso daí pode chegar facilmente a 50% ou até mais da produção. Tá? Ou seja, para cada, aí, por exemplo, né, 100 barris produzido, metade é água e areia. Tá? E isso é grave, porque você está gastando tempo, você fica expondo a tubulação de aço, a água que é altamente corrosiva, os sedimentos eles vão deteriorando toda a árvore de Natal, a coluna de produção, todos os equipamentos por abrasividade do atrito, dos grãos de areia. Não é? Então, é sempre interessante a gente reduzir o teor BSW. Como? Com aquelas completações que a gente mostrou, de tela, tubo telado, completação simples, múltipla, com gravel pack, com frac pack. Então, existem vários workovers, vários serviços que a gente pode fazer no poço para tentar reduzir o teor BSW. Mas boa parte dele também é processado no navio FPSO. Então, o navio FPSO ele tem essa funcionalidade de processamento primário justamente por conta disso. Ele pode até receber teores elevados, como eu falei, de campo maduro, então há 20, 30 anos produzindo, 30%, 40% de BSW, eles conseguem reduzir isso daí para 1%, né? Eu lembro que lá no início dos anos 2000 falava-se em 3%, né? Hoje em dia, o pessoal está falando de 1%, 0,5% de redução no teor BSW, quando ele passa pela unidade de processamento primário e vai escoar isso daí ou para o navio aliviador ou para o gasoduto. Tá? O fator volume de formação, a gente vai ver aí que é o volume de gás em qualquer estado, tá? Dividido pelo volume do mesmo gás em condições padrão. Tá? Então, o fator volume de formação, a gente quer ver justamente essa taxa. Falar, pô, mas peraí, então o volume do gás na condição de reservatório e desse mesmo gás em condições de superfície, né? 1 atm e 20 graus, né? Que aí seria a CNTP no mundo do petróleo. Não é? É sempre complicado, mas a gente deve confundir muito vocês que estão vendo aí tudo no sistema internacional de medidas. Mas, gente, daí dependendo da empresa que vocês tiverem, aí depende se ela é britânica, se ela é americana, vira uma bagunça. Então, é importante saber converter no fim das contas, né? Então, o fator volume de formação do óleo, né? O volume de óleo em qualquer estado dividido pelo volume do mesmo óleo na superfície.
Então, esses fatores, eles fazem sentido, né, a partir do momento que você entende o diagrama de fase. Porque você vira e fala, pô, peraí, mas volume do óleo em qualquer estado, né, dividido pelo volume do mesmo óleo na superfície, mas o óleo lá embaixo não é mesmo, ele não vai ocupar o mesmo volume que aqui em cima? Não, por conta do diagrama de fase, por conta daquele comportamento que a gente viu peculiar à mistura de hidrocarbonetos. Tá? Já a razão de solubilidade é o volume de gás dissolvido dividido pelo volume de óleo a ser obtido na mistura. Tá? Então, aqui está ainda mais algumas formas de inferir. Né? Então, o que pode estar acontecendo? É mais para vocês consultarem aí, para auxiliar vocês na resolução dos questionários. Né? Razão entre o volume total de gás e o volume de óleo produzido na condição normal de temperatura e pressão. Né? Aqui falando, a RGO alto pode indicar reserva bastante depletada, né? Ou seja, está produzindo muito mais gás do que óleo. Fração de componentes mais voláteis é elevada, né? Então, o etano, né? O metano e tal. Isso daqui também a gente já falou, né? Que é a razão entre o volume de água, mais sedimentos e volume total de líquidos, tá? Mais sedimentos na condição normal de temperatura e pressão. Então, a análise PVT, gente, ela é importante porque a gente preserva a pressão, o volume e a temperatura, né, de determinada amostra. A gente faz uma coletagem direta. Imagina, tem um poço, você desce uma ferramenta e uma vez que você para em frente a essa zona de interesse, aí você faz uma coletagem de uma amostra. Ela não é muito maior do que essa garrafa aqui, mais ou menos, tá? Ela vai retirar uma amostra cilíndrica e manter aquelas condições de pressão, volume e temperatura. Você leva para a superfície e você estuda aquilo. Então, você varia a pressão, volume, a temperatura. Com isso, você consegue gerar diagramas de fase mais assertivos, você consegue ter uma melhor compreensão da compressibilidade, da mobilidade, da molhabilidade, né, de todos aqueles aspectos que nós vimos lá atrás. Então, com uma amostra mais próximo do reservatório. Então, são medidas de laboratório, né, necessárias para entender o comportamento das fases e do fluido reservatório. Líquido e gás são separados de modo diferencial, sob condições de equilíbrio e tal. Esses testes de laboratório visam resolver problemas que envolvem separação de fluidos. Né? O objetivo é antecipar as variações de pressão e temperatura que ocorrerão quando estes fluidos forem produzidos na condição de reservatório para a condição de superfície. Então, é uma forma de você antever a produção. Gente, isso é importante, uma coisa simples, dimensionar a plataforma. Tá? Então, imagina, você chega lá esperando que você vai produzir, você encomenda uma plataforma lá em Singapura, que vai levar de 3 a 5 anos para ser feito, e você bota no projeto que é para ela escoar a produção de 100 mil barris diários, mais, não sei, 30 mil metros cúbicos de gás. 100 mil barris diários, 30 mil metros cúbicos de gás. Só que você não fez as devidas análises. Você chega lá, o reservatório, vamos botar que ele produz bem menos, ele produz a metade. 50 mil barris e 15 mil metros cúbicos de gás. Ou seja, você sobredimensionou uma encomenda. Você teve um gasto desnecessário. Tá? Então, por isso que esse tipo de análise é importante. Tá? Para você não comprar uma plataforma grande demais ou pequena demais. Para você não sobredimensionar ou subdimensionar o seu projeto, a sua equipe, o valor da prestação de serviço. Tá? Então, isso tem impacto direto na logística. Tá? E até mesmo na geração de empregos. Não é? Então, para você construir uma plataforma que tem essa capacidade, o quantitativo de pessoas é diferente. Não é? Então, a partir da análise PVT, pode-se conhecer o comportamento das fases, função, variação, pressão. Tá, beleza. Os principais parâmetros medidos são, aí está falando, pressão de bolha, né? O fator volume de formação, razão de solubilidade, viscosidade do óleo, né? Viscosidade do gás, densidade do óleo, densidade do gás, pressão ótima de separação. Então, você vai dimensionando seus trocadores de calor, né? Você dimensiona, você faz todo o projeto de engenharia a partir disso. Tá? Então, por isso que é importante a gente ter essas medidas.
Aqui, com certeza, você deve estar vendo com mais detalhes na disciplina da Josinira, mas eu quero justamente fazer essa ponte, né? Do que ela está abordando e do que eu abordo, né? Aonde que são colhidas essas informações, que é importante o engenheiro de reservatório ter essa noção da importância do impacto que ele vai fazer em outro setor da empresa, tá? Então, teste de liberação flash, né? A descompressão do óleo mantendo-se a composição constante, ou seja, não há remoção de fluido da célula durante o teste. A temperatura deve permanecer constante, igual ao reservatório. Por isso que é importante a gente manter, né? A gente manter estático o volume e vai variando a pressão. Manter estático o volume e varia a temperatura. Aí depois mantém estático o volume, varia a pressão e a temperatura. Então, a gente vai fazendo vai amarrando sempre uma variável e aumentando e diminuindo outra. Então, você pode estabelecer diferenças, né? Normalmente, aí você faz 5 patamares, né? O patamar de coleta, né? Aí você faz 2 patamares acima de pressão, 2 patamares abaixo. Você monta uma matriz, né? de planejamento experimental e faz essas distribuições, por exemplo. Então, vamos colocar aí, na condição de reservatório está em 3 atm e 70 graus, né? Então, aí você faz um ensaio com 4 atm e 5 atm, outro ensaio a 2 e 1 atm. E a temperatura aí 70, você bota 75 e 80, e depois bota 65 e 60. Aí você vai fazendo uma análise combinatória ali de distribuição, né? Então, você deve estar vendo aí ou deve ter visto isso no ensino médio em algum momento, em matemática e tal. Mas é mais ou menos isso. Eu monto uma planilhazinha lá, tem alguns testes já consagrados, né, para fazer isso, mas é mais ou menos por aí. Então, testes de liberação diferencial, na temperatura do reservatório, faz a depressão do fluido por decréscimo de pressão e retirada de todo o gás envolvido em cada passo, né? São determinados fator volume de formação do óleo, do gás, razão de solubilidade, massa específica do óleo, densidade e composição molar dos gases. Com isso, a gente constrói vários gráficos, tá? Então, tem vários gráficos na literatura aí para os diferentes graus API, tem muita coisa já feita, tá? Então, normalmente, quando você vai, o próprio computador, você já vai proporcionando aqui, ó, alterações do volume e da pressão, ele mesmo automaticamente já vai identificando alguns gráficos, algumas referências, e ele já vai te mostrando algumas possibilidades e vai reduzindo as incertezas, tá? Então, olha só, aqui a pressão 1 muito maior do que a pressão de bolha, né? Aí a pressão 2 maior do que a pressão de bolha, a pressão 3 aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, né? Que seria esse daqui. Então, olha, seria isso daqui, ó. Esse ponto aqui seria isso daqui. Olha a quantidade de óleo, volume de óleo, tá? Aqui, olha o volume de óleo nesse momento. Aqui, no caso, ou não sei se é o inverso aqui, é porque ele não deixa claro nessa ilustração o que ele está comparando, né? Mas aqui, enfim, mas que está aumentando o volume de óleo, mas está diminuindo o volume aqui da métrica que está sendo utilizada. Aqui do ponto de bolha e tal. Deixa eu ver aqui. Então, mas o que é importante a gente interpretar é justamente aqui que nós vamos ter diferentes pressões e diferentes volumes. Né? Aqui, a pressão 3, né, igual à pressão de bolha. É aqui, ó, pressão de bolha. Aqui, a pressão 4, menor do que a pressão de bolha. E a pressão 5, muito menor do que a pressão de bolha. Aí você já tem aqui, ó, o surgimento da primeira partícula de gás, né? Aqui ela já vai aumentando a proporção. Então aqui a gente tem outros ensaios, tá? Aqui na pressão 1, né? 1 atm, 60 Fahrenheit. Olha a quantidade de óleo que eu tenho aqui. E aqui,
É isso, é mercúrio, né? É isso. Tá bom. Aqui, no caso, a gente está fazendo esse comparativo com o mercúrio. Eu estou tentando lembrar o porquê do mercúrio. Eu não lembro se ele é mais reativo ou menos reativo quando o assunto é hidrocarbonetos. Mas com certeza tem alguma métrica aí. Não sei se estão vendo isso em outra disciplina. Talvez a Josinira aí, ou o Bernardo. Não sei se vocês veem isso em outra disciplina, do porquê do mercúrio ser utilizado aí em contraste com essa expansão e manutenção da pressão. Eu acho que também acho que tem a ver com a compressibilidade do mercúrio para fins de aferição de pressão. Eu acho que ele é um dos que a gente tem mais condições de gerenciar a mudança de pressão. Ele responde melhor. Se eu não me engano, é isso. Tá? Aqui, nesse momento 2, né, a pressão 2 é maior do que a pressão de bolha, e aqui a pressão 3 é igual à pressão de bolha. O que é pressão de bolha? Eu falei, gente. O que é pressão de bolha? Diagrama de fases. Hein? Então, olha, vai acompanhar até vocês se formarem. Né? Então, sempre lembre do diagrama de fases. Tá? Então, estou verticalizando. Não é? Então, é lógico que de primeira é sempre mais complicado, né? Mas sempre lembrar aonde que ele estaria, né? O que seria essa pressão de bolha? Aquela curva lá, curva do ponto de bolha. Primeira fração infinitesimal de gás. É esse pontinho aqui, a primeira partícula. Aqui, ó, no momento 4, né, a pressão 4 é menor do que a pressão de bolha. Então, olha aqui. Nesse momento, eu ainda tenho o gás em solução. Aqui eu tenho a formação de uma capa de gás. Tá? Então, repare, o gás ele está aqui na solução líquida ainda. Mas aqui ele já se desprende e forma uma fase única e independente. Tá? Na P5, a pressão muito menor do que a pressão de bolha. Não é? Então, aqui, ó, repare que o gás dissolvido, ou melhor, o gás em solução, o volume dele já é um pouco maior quando comparado aqui. Tá? E esse daqui, ó, olha a quantidade de óleo. Ele acaba diminuindo, e de gás permanece até um pouco parecida para essa condição aqui. Mas o destaque aqui é para a redução do volume de óleo. E aqui, ó, na condição total de superfície, né? Pressão atmosférica. Então, na pressão atmosférica, né, olha a situação que eu tenho aqui, uma situação de gás em solução e de uma capa de gás formada. Né? Isso aqui pode ser aqui um reservatório de óleo e aqui um reservatório de gás, por exemplo. E aqui na pressão de reservatório. Né? Então, olha aqui, na pressão de reservatório, ele pode estar na condição de reservatório, né? Temperatura, ele pode estar sem o gás dissolvido ou o gás desprendido ali no caso. Então, deixa eu ver até aqui onde eu posso ir, tá? Aqui vocês já devem ter visto isso em algum momento, está vendo, né? PVNRT, que é a equação dos gases ideais. Vocês já estão vendo isso? Já viram? Eu não sei, gente, eu não lembro mais Já vimos, sim. É que a nossa física terminou no segundo ano, mas a gente está revendo em máquinas térmicas. Sim. Então, com certeza vocês já viram isso, né? Daí a questão de Enem, né? Ela segue bastante. Então, pressão, volume, temperatura, número de mols, e constante dependente das unidades utilizadas, né? Constante geral dos gases. Então, a maioria dos gases ideais obedece à lei de Charles e Boyle, tá? E as quais são aplicáveis a baixas pressões. A maioria dos gases dentro dos reservatórios estão a altas temperaturas e pressões. Então, gente, reservatório também tem muito de física e química aplicado, né? Então, ele fica ainda mais divertido, né? Como vai se aprofundando.
Aqui é só a nível informativo, tá? Eu mostrando para vocês algumas aplicações do que seria, né, os fluidos produzidos, os gases reais. Então, leva em consideração o fator de compressibilidade do gás, Z. Para mistura de gases, pode-se estimar o Z através da correlação. Tem algumas correlações, tudo tabelado, tá? Daqui eu não vou cobrar de vocês, mas só para vocês saberem que existe. Para isso, deve-se calcular pressão e temperaturas pseudocríticas, né, com base no conhecimento das frações de cada componente. Finalmente, o fator Z é determinado em função da pressão e temperatura pseudo-reduzidas. Tá? Então, aqui, ó, a pressão pseudo-reduzida é igual à pressão dividido pela pressão pseudocrítica, né? A temperatura pseudo-reduzida é igual à temperatura dividido por temperatura pseudocrítica. Então, isso que vai sendo reduzida. E aqueles cálculos geram esses gases, não é? Então, aqui, ó, o fator de compressibilidade, né, de determinado gás. Aqui a gente tem a temperatura pseudo-reduzida, a pressão pseudo-reduzida, e com isso a gente consegue plotar algumas coisas aqui. Então, você quer determinar, e depende do que você quer achar. Você quer achar o quê? Z? Se você quer achar Z, você precisa saber qual é a pressão pseudo-reduzida, e aqui a temperatura. Mas se você já tem a pressão e a temperatura, você consegue determinar Z. Então, por exemplo, vamos falar, olha aqui, essa parte de cima do gráfico é, por exemplo, aqui para 4. Né? Se eu sei aqui a pressão pseudo-reduzida é igual a 4 atm, se não me engano, não é? Aqui está a unidade de medida? Agora eu não lembro. Aqui é em Kelvin, tá. Agora eu não lembro se é qual a unidade de medida. Terei que ver aqui. Eu acho que tem algum exercício lá para frente que diz. Mas, enfim, vamos trabalhar com ATM aí só para ter uma ordem de grandeza. Aí, quando a gente chega na temperatura pseudo-reduzida, aqui de 2,6, né? Então, quando eu atinjo esse ponto, eu consigo determinar qual é a compressibilidade, o fator de compressibilidade desse gás, né? Ou seja, qual a capacidade dele de alterar volume. Tá? Então, compressibilidade é isso, quanto que ele pode expandir ou comprimir. Tá? Então, aqui, se eu tiver uma temperatura pseudo-reduzida aqui dessa ordem, né, para a mesma pressão, aqui de 1,4, então, se eu traçar uma linha aqui, 0,7. Né? É a minha capacidade de compressão. Tá? Então, vou reduzindo a compressibilidade, né? Aqui, conforme eu estou diminuindo a temperatura. Tá? E quando aqui eu tenho uma pressão muito elevada, eu vou interpretar usando essa parte de baixo aqui do gráfico. Tá? Então, aqui para até 7 ou 8, essa parte de cima, até 7 ela consegue descrever bem aqui. A partir de 8, principalmente 9, ATM de pressão, eu já consigo, essa parte do gráfico, ele vai descrever melhor o comportamento. Tá? Equação de estado, né? Isso daí que a gente já viu, deixa eu ver até onde aqui está. É até aqui mesmo, vou encerrar o de hoje aqui. Então, a propriedade dos gases, como a gente falou, gás real, equação de estado, PV, a gente vai incluir esse fator que é de compressibilidade dos gases reais. Tá? Então, quando a gente está falando de petróleo, então a gente acrescenta essa variável. Tá? Onde o fator Z seria o fator de correção entre o comportamento do gás ideal e o comportamento do gás real, tá? Então, isto o volume real dividido pelo volume ideal é igual a Z, tá? Então, esse é o fator de compressibilidade. Então, o fator Z não é constante, como vocês viram aqui, ele não é linear, né? Ele gera uma concavidade, né? Então, ele não tem um comportamento linear, retinho, perfeito. Então, varia com a composição do gás. Então, essas curvas aqui, elas se dão justamente devido ao blend de hidrocarbonetos, tá? Essa mistura, com a temperatura e com a pressão. Então, vai depender de quais gases nós estamos falando, a qual temperatura e a qual pressão ele está exposto. Seu valor pode
ser estimado utilizando-se gráficos obtidos experimentalmente, tá? Então, aquelas análises PVTs, né, aquelas amostras, quando você vai para o laboratório, vai perturbando ela, a gente consegue gerar esses gráficos, tá? Então, esses gráficos aí são importantes para alguns entendimentos, principalmente de comportamento futuro do reservatório, tá? Para um correto dimensionamento da plataforma, da equipe, e você conseguir prever as possibilidades de geração de caixa, de lucro, né, com determinado campo. Tá bom? Eu sei que é um pouco chato, é um pouco complicado, os exercícios talvez eles deixem isso um pouco mais claro, tem algumas coisas que são mais importantes do que outra que eu falei, mas o que eu poderia destacar da aula de hoje é esse movimento, tá? Isso daqui juntando com o diagrama de fase, tá? Então, aqui, para a gente ver volumetricamente o que o óleo está aumentando e o gás, né? Aqui, comparando com o mercúrio, eu posso até confirmar isso, mas, como eu falei, é devido a justamente esses testes de variação de pressão. Aqui não importa muito para a gente, esses testes é mais a disciplina da Lirinha. A importância da análise PVT é importante, essas terminologias são importantes. A gente vê as RGs, né? E as razões, né, de forma geral. E o diagrama de fase, tá? Aqui do reservatório de óleo e reservatório de gás. É isso. Obrigada pela aula, professor. Boa semana. Boa semana, pessoal.